Vamos falar de autismo? Recorde mundial de audiência na Netflix, a série Adolescência, que a gente já tratou aqui de diferentes aspectos, tá? Já alcançou mais de 66 milhões de visualizações, isso só nas 2 primeiras semanas, tá? De exibição. E por que eu estou falando sobre ela novamente hoje, né? Hoje é Dia Mundial de Conscientização para o Autismo. Essa série, né? Ela traz um jovem hipervulnerável que sofre bullying, se sente excluído socialmente. Isso leva ele, né, a desenvolver um ato gravíssimo de violência. Isso é muito comum, gente, né? A gente está falando desse adolescente aí, que não é neurodivergente, mas isso é muito comum nesse universo de crianças e adolescentes autistas. E para que a gente possa fazer uma análise aí até mais aprofundada sobre este dia de hoje, né? E que mundo que a gente está vivendo dos adolescentes, das crianças e como promover essa inclusão com os neurodivergentes, o meu convidado é o professor Lucelmo. Professor Lucelmo, gente, ele é autista, é pai de autista. Professor Lucelmo Lacerda é doutor em educação, é um dos meus convidados de hoje. Eu já contei para vocês também que daqui a pouquinho a gente vai conhecer um pouco da história do circuito sensorial que está sendo lançado em Vitória. Vou dar meu bom dia para o professor Lucelmo. Seja bem-vindo. Bom dia, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, dialogar com você e com os ouvintes. Eu é que agradeço a sua disponibilidade. Professor, vamos falar um pouquinho desse Dia Mundial de Conscientização do Autismo e como que esse debate aí da série Adolescência está tão dentro do nosso espectro, né? Exatamente. Hoje é um dia em que toda a sociedade vai se voltar para esse tema, né? É um chamado da Organização Mundial de Saúde para que a gente possa observar essa questão do autismo, que é uma questão tão importante que está presente aí em 1 a cada 36 crianças. E o principal tema da série Adolescência é como esse menino, que é o personagem principal, foi cooptado por redes de ódio. E essas redes de ódio, elas se articulam em torno do conceito de incel, que é o de celibatário involuntário, ou seja, aquela pessoa que gostaria de ter uma relação amorosa e não consegue. E aí existem uma série de fóruns que foram surgindo nos últimos anos na Deep Web, em que existem redes em que conteúdos misóginos são espalhados. Se você olha nesses fóruns, né, existem várias pesquisas nesse sentido, eles apontam que algo em torno de 26% dos participantes são autistas. Ora, veja, o autismo ele tem 3 níveis, né? Quando a gente fala de nível 2 e 3, nós estamos falando de um público que não vai ter tanto essa percepção, porque tem graves problemas de comunicação. Então nós estamos falando de o nível 1. Nível 1, se eu for falar assim, de modo geral, eles são mais ou menos igualmente distribuídos. Quer dizer que entre os 3% das pessoas na sociedade, 1% é nível 1. 1% da sociedade, que é um terço desse grupo. Então, esse grupo, que é 1% na sociedade, é 26% entre os incels. Ou seja, significa que este grupo é o mais vulnerável a essas redes de ódio, a essas redes de divulgação de conteúdo misógino. Então, há uma exposição desta população por problemas sociais, por problemas derivados do bullying, por problemas de preconceito da sociedade que produzem esse afastamento, esse isolamento, torna esse público especialmente vulnerável à situação que é retratada na série como aquela que tem um desfecho trágico. Isso, com a morte da menina, né? Da colega de sala. Exatamente. Agora, professor, quando a gente se depara, né, de que esse público aí tem uma participação esmagadora de crianças e adolescentes dentro do espectro do autismo, o que a gente precisa de debater sobre isso, né? Eles também têm, eles já são excluídos pela própria condição, né? Exatamente. Você tem uma situação muito séria, tem inclusive uma pesquisa muito interessante em que eles pegaram pessoas com e sem autismo e fizeram um videozinho de 3 a 10 segundos. E apresentaram para muitas pessoas que nem sabiam que a pesquisa era sobre autismo. Eles perguntavam assim: você gostaria de conversar com essa pessoa? Você gostaria de ser amigo? Você gostaria de sentar ao lado? Coisas assim. E em 3 a 10 segundos, os autistas foram maciçamente rejeitados por pessoas que não sabiam que se tratava de autismo. Ou seja, existe uma série de motivos pelos quais
existe uma experiência de rejeição. E aí, quando essa experiência acontece, isso significa que nós temos dois fenômenos aí importantes. Primeiro, que existe um conjunto de dificuldades da sociedade de lidar com a diferença, e de aceitar essa diferença, e de acolher essa diferença, e existe também a dificuldade da sociedade de oferecer apoio para o desenvolvimento de habilidades sociais para indivíduos autistas. Então, essas duas coisas precisam acontecer. Ou seja, a gente precisa entender que se esse público é uma vítima, ele é uma presa fácil nessas redes, como é que a gente faz para apoiar esses indivíduos da maneira apropriada para que eles deixem de ser essas vítimas, né? Essa experiência de rejeição, ela acaba sendo um impulsionamento, mas existem outras coisas também. A gente eventualmente não observa apropriadamente os nossos filhos, a gente eventualmente deixa que essas redes circulem de maneira impune. Então, existe uma série de iniciativas sociais que são possíveis de serem feitas que podem reduzir essa vitimização dessa população. E eu vejo também com uma possibilidade de desfecho diferente, Lucelmo. Não sei se você concorda com isso, né? Diferentemente dos adolescentes que não são neurodivergentes, que no caso aí deste menino, né? Que culminou com o assassinato da colega, no caso dos divergentes, eles se mutilam, né? Claro, isso é importante, né? Esse caso que aconteceu na série Adolescência, obviamente é um caso extremo e raro. Isso. Não quer dizer que essas pessoas vão cometer esse tipo de violência. De violência, exatamente. O que acontece em grande parte das vezes é o desenvolvimento de relações emocionalmente misóginas, que vai redundar em uma relação com as mulheres, uma relação muito deteriorada e que vai ficar ainda mais negativa. E você pode ter uma série de outros desenvolvimentos. Como você está falando, a automutilação é uma coisa extremamente frequente, mesmo no autismo nível 1, e grande parte das vezes está presente. Situações como essa alimentam esse tipo de comportamento, né? Então você tem situações que podem ser, inclusive, muito graves e trazer riscos significativos para o indivíduo. E você tem uma outra coisa também, que é o desenvolvimento de condições psiquiátricas, emocionais, que nesse caso são comórbidas, que se desenvolvem junto com o autismo, como, por exemplo, depressão e ansiedade. Isso aí. Que são muito mais comuns entre pessoas autistas. E, no limite de tudo isso, você tem, por exemplo, entre pessoas autistas, uma quantidade, uma incidência que é de 4 a 9 vezes maior do que na população típica, por exemplo, de um indivíduo se matar, entende? Sim, suicídio. Então, ou seja, é uma situação que é realmente muito grave. Que é um conflito diário deles, né? Exatamente. Professor Lucelmo, como foi a sua descoberta? O meu filho foi diagnosticado cerca de 14 anos atrás. Meu filho tem uma condição completamente diferente, é autismo nível 3, um caso não verbal. E aí, nos primeiros anos, a gente teve acesso a muitas informações equivocadas sobre autismo, falsas mesmo, né? Inclusive comprometeu até o tratamento, o desenvolvimento dele. Depois de um certo momento, um pouco angustiado, eu fui estudar autismo e aí eu comecei a fazer divulgação científica, porque eu queria que os pais soubessem aquilo que não me foi dito quando meu filho era pequeno. E claro que você vai fazer divulgação científica, você tem que falar dos vários níveis. Aí eu comecei a estudar sobre autismo nível 1 e comecei a me identificar e ver que havia muitas coisas ali. Havia muitas coisas que diziam muito sobre mim, e aí procurei uma avaliação diagnóstica, isso já na idade adulta tardia, né, sei lá, uns 37 anos mais ou menos, 36 anos, e de fato foi uma avaliação em que a gente pôde explorar bastante as questões da infância, as questões atuais, e chegou no final ao fechamento do diagnóstico. E tem sido assim com muitas famílias, não, Lucelmo, né? A partir do diagnóstico dos filhos, né? Os adultos hoje descobrem que tudo o que eles viveram, né, de experiências aí durante a infância e adolescência estavam relacionadas desde então com o espectro. O problema é que não se falava disso há 10, 15 anos atrás. Exatamente, é muito comum, inclusive a voz. Mas é mais do que não se falava nisso, porque veja, essa condição que eu e outras pessoas mais ou menos similares têm, é o que a gente chama de autismo nível 1. Se eu vou pegar antes de 2013,
não era autismo, não cabia dentro da definição. Entre 94 e 2013, havia um outro diagnóstico chamado síndrome de Asperger, que era aquele que fazia sentido. Mas eu, por exemplo, sou de 82. Então, até a minha adolescência, simplesmente não havia nenhum diagnóstico que compreendesse essa condição. Então, mesmo que a gente, no passado, que esses adultos tivessem acesso, e mesmo que o conceito de autismo fosse divulgado, tivesse cheio de profissionais, ainda assim essa população não teria sido diagnosticada no momento apropriado, porque a definição mudou. Então, quando a definição mudou, aí nós passamos a caber dentro da definição, né? Então, é uma questão até mais estrutural do que a questão também do acesso aos serviços. Isso aí, depois que a síndrome de Asperger foi incorporada ao espectro. Isso. Aí primeiro ela surgiu em 94, e aí em 2013 ela foi incorporada a noção de autismo. Tem uma participação aqui de um ouvinte, né? O Franco, e ele fala sobre autismo, né? Tá acompanhando a gente ao vivo, inclusive. Ele fala assim, por que hoje a gente tem diagnósticos mais frequentes de meninos do que de meninas? Porque existem mais meninos do que meninas. Existem em torno de 3,41 meninos para uma menina. Como a gente sabe que meninas existe um subdiagnóstico de meninas, isso existe, quer dizer, no final das contas, mesmo nesta proporção, que é a proporção que existe, você vai ver as meninas sendo menos diagnosticadas. Isso acontece muito provavelmente por conta de questões relacionadas à expectativa de gênero. Então, vou dar um exemplo. Você tem uma criança que ela senta lá atrás da sala, ela fica calada, ela fica bem retraída, e essa condição pode não ser autismo, não é isso que define se é autismo, mas é um sinal que você pode investigar, a partir do qual você pode ver outros sinais, certo? Certo. Bom, se esta criança é um menino, alguém pode dizer assim, bom, esse menino está diferente, ele não está atendendo essas expectativas aqui, vamos investigar. Quando é uma menina, muitas vezes as pessoas dizem, não, mas menina tem menina mais retraída mesmo, né? Menina tem essa coisa, né? Mais diferente dos meninos e tal. Então, as meninas são muito negligenciadas nesse sentido de procurar a avaliação diagnóstica. E aí é claro que se você procura menos, você vai ter menos probabilidade de fechar o diagnóstico. Agora, se postulou num certo momento, quando se verificou que havia um subdiagnóstico, que, na verdade, tudo é decorrente do subdiagnóstico e na verdade, tem a mesma quantidade. Mas isso não é fato, né? Existe uma série de pesquisas com crianças que têm, às vezes, 24 horas, às vezes poucos dias ou poucos meses, com eye tracking, com rastreamento ocular, e, de fato, existe uma série de mecanismos para avaliar o quanto que isso é sinal de autismo, certos padrões. De fato, os meninos têm maior probabilidade de terem, e é claro, quando você faz a pesquisa bem pequenininho, você não tem ainda as interferências culturais. De fato, os meninos têm mais probabilidade, em torno de 3,41 para uma menina, mas as meninas têm sido realmente negligenciadas. É o masking também, né, que se fala sobre elas, né? Elas conseguem se adaptar melhor, né, a essas dificuldades sociais. Isso, o masking é um dos fenômenos que ajuda isso a acontecer, né? Isso mais para a vida adulta, né? As meninas têm mais, as mulheres nesse caso, né? Elas têm maior probabilidade de conseguirem emular sinais sociais para conviverem em sociedade, ainda que isso produza um sofrimento nelas, né? Esse fenômeno também existe entre outros indivíduos autistas, mas ele é, sobretudo, um fenômeno mais feminino. E aí, na vida adulta, mesmo quando o indivíduo procura alguma avaliação, você tem menor probabilidade, muitas vezes, de identificar o que está por trás daquilo ali, o que está subjacente a esse fenômeno do masking. Eu estou ao vivo, gente, com o professor Lucelmo Lacerda, professor universitário, psicopedagogo, pesquisador da área de análise do comportamento. A gente fala desse Dia Mundial de Conscientização para o Autismo, né? E entramos nessa conversa aqui atrás do que a série Adolescência trouxe de debate, né? Para o mundo atual aqui, do bullying, do cyberbullying, né? Das dificuldades de relacionamento, da exclusão social, e como que isso é uma rotina muito presente, né? E o próprio professor trouxe aqui dados, né? Das comunidades da Deep Web, como os autistas estão tão presentes nessas estatísticas. Professor, e aí falando um pouco de diagnóstico, né? A participação de mais um outro ouvinte aqui dizendo, olha, até então eu conheci uma criança que era pirracenta e de repente chega-se um diagnóstico de autismo. Fala um pouquinho sobre isso, eu acho que sua percepção também na área da educação.
Isso é bem interessante, né? A primeira coisa, isso acontece muito, certo? Aham. Agora, a primeira coisa é como que esse professor, esse profissional, chegou à conclusão de que ele era pirracento, ou seja, essa é a definição. É, Porque isso, de fato, pode acontecer comportamentos que a gente pode chamar de birra ou pirraça ou qualquer outro nome, o nome não importa, pode acontecer em indivíduos que não são autistas, certo? Certo. Mas em indivíduos autistas, eles acontecem em maior probabilidade e intensidade. Então, se chegou à definição, não é só que ele teve algum dia que teve um comportamento que ela está chamando de pirraça, mas que isso era contumaz, né? Então acontecia tanto que ela definiu como pirracento. Quando você vai avaliar isso, quando presumivelmente um profissional avaliou, ele avaliou uma série de outras coisas, né? Tem 7 características aí que definem a avaliação diagnóstica para autismo. Se essas todas, ou quase todas, tem uma definição aí, né? Se elas complementaram a definição do autismo, então ele recebeu o diagnóstico. Veja, se isso foi uma boa avaliação, pode ter sido uma avaliação ruim, em que de fato a única coisa que havia eram esses comportamentos de pirraça. Se foi isso que aconteceu, está errado, obviamente. Mas é difícil presumir, porque a gente não sabe exatamente o que foi avaliado. Mas, de fato, esses comportamentos que vamos chamar aí de pirraça, esses comportamentos de desregulação emocional, comportamentos disruptivos em sala de aula, eles são muito mais comuns em autismo. Por quê? Porque o primeiro critério diagnóstico é prejuízo na comunicação social. Então, o indivíduo pode conseguir ter acesso àquilo que ele quer de uma maneira comunicativa, mas como ele tem prejuízo aí, ele se vale de relações que são mais disruptivas, gritar, chorar, se jogar no chão. Então, isso é muito mais comum e intenso quando é indivíduo autista. Então, você tem 2 possibilidades aí. Possibilidade número 1, na verdade, a percepção da professora é que ele era só pirracento, mas na verdade não era, foi feita uma avaliação correta. E aí, ele tinha muito mais coisas que eventualmente não se identificou, porque obviamente isso é uma avaliação de saúde profissional, ou, de fato, ele só tinha isso e a avaliação foi equivocada. As 2 coisas existem, mas normalmente tem mais a ver com uma avaliação correta em que um sinal que parecia um sinal pontual, na verdade, expressava uma condição muito mais ampla. Uhum. Eu tenho vários ouvintes aqui, professor, né, trazendo características particulares, né, de pessoas do espectro das suas famílias. E aí eu acho que seria a hora de a gente falar um pouquinho de como é que a gente chega a um diagnóstico. Uma pergunta, inclusive, do ouvinte Giovanni é a seguinte: eu percebo que as famílias hoje ainda enfrentam muitas dificuldades de chegar ao diagnóstico, e ele pergunta da tua percepção, rede pública e privada, quais são as dificuldades? Pode comentar, professor? Tá, claro. Então, tem uma pesquisa de alguns anos atrás, ela é recente, que tem entre as autoras a Bosa, e nessa pesquisa ela mostra que entre a família desconfiar e de fato o diagnóstico ser fechado, demora em média 3 anos. Uhum. Então isso é um dado muito relevante, quer dizer, é muito difícil para as pessoas terem acesso a uma avaliação diagnóstica. E tem um levantamento recente do Mapa Autismo Brasil, que eu participo, que aponta que mesmo pessoas que usam o sistema público de saúde, na hora de fazer a avaliação diagnóstica, muitos deles fazem empréstimo, vendem alguma coisa, juntam um dinheiro e fazem essa avaliação num serviço privado. Por quê? Porque é muito difícil você ter avaliação no sistema público, porque essa avaliação, de modo geral, envolve um profissional especializado, e no público você não pode escolher o profissional, envolve equipe multidisciplinar, se for uma avaliação apropriada. Então, realmente é muito difícil ter acesso a esse diagnóstico. E como que esse diagnóstico é feito? O ideal, tá? A maneira que de fato acontece pode variar, mas o ideal é que você tenha um médico, eu tô falando de crianças, basicamente, tá? Uhum. Um médico que pode ser um pediatra ou um neuropediatra, principalmente se for um caso mais complexo, e aí ele vai colaborar com uma equipe multi. Então, idealmente, vai ter lá a avaliação da fono, da psicóloga, da TO, pode ter psicopedagoga, fisioterapeuta, pode ter uma equipe ampla. Cada um faz uma parte da avaliação e o médico faz os exames de descarte. Exames para verificar se tem outras coisas juntas ou que colaboram, o exame genético, o exame de processamento auditivo, enfim, eventualmente outros exames de ressonância, de imagem e tal. E aí ele vai pegar todas essas avaliações dos profissionais, vai descartar o que for necessário e vai fechar o diagnóstico. Positivo ou negativamente, né? Não existe nenhuma
nenhum exame, um exame de imagem, um exame de sangue, que dê positivo ou negativo. A avaliação é clínica, observando a criança, dialogando com seus pais para que elas descrevam, se tiver relatório da escola, tanto melhor, aplicando testes comportamentais. Então, é assim que se fecha o diagnóstico, né? Idealmente, ele pode acontecer com estabilidade a partir de 14 meses de idade. Mas muitas vezes, como a gente disse, infelizmente ele acaba atrasando bem mais do que isso. Uhum. Ó, tem um ouvinte aqui me falando de TOD, tá? Tem um filho no espectro, ele tem TOD e percebo que o maior prejuízo dele hoje é com relação à comida, a cores e a atenção, que é uma comorbidade, né, o TDAH? Isso. No caso, sendo só atenção, precisa avaliar para entender se é uma comorbidade com o TDAH que envolve mais do que só a desatenção, né? E aí, ele está falando de outras coisas, está falando, por exemplo, de seletividade alimentar, que é uma comorbidade muito comum, né? Uhum. Entre indivíduos autistas e que é muito difícil de lidar, mas nós temos intervenções bem efetivas para a seletividade alimentar. O problema é que elas não estão acessíveis à maioria da população. E tem a questão do TOD, que é o transtorno opositor desafiante, que é um indivíduo que desafia as outras pessoas, os adultos, de uma maneira muito sistemática e vigorosa, de modo que é muito difícil lidar com essa pessoa, tal. Eu não sei exatamente como chegou esse diagnóstico, mas muitas vezes se trata, talvez não necessariamente desse diagnóstico de TOD, mas da presença de comportamentos agressivos. Cerca de 53% dos indivíduos autistas em algum momento apresentam esses comportamentos. E aí as intervenções são muito, muito robustas, né? Elas funcionam muito bem na maioria das vezes, existem algumas exceções, mas exige uma expertise muito grande. E aí, quando a criança está pequena, é tranquilo, você faz, é moleza. Quando a criança vira um adolescente, que tem um corpo grande, que eventualmente bate em alguém, morde, ou se bate, aí vira uma pedrada, vira muito mais difícil da gente conseguir intervir. Por isso que seria importante a gente pensar, principalmente, em que a rede pública tivesse à disposição das pessoas o que a gente chama de práticas baseadas em evidências, ou seja, práticas que foram demonstradas como efetivas, que é tudo ao contrário do que se faz no sistema público em geral no Brasil. Assim como tem uma outra ouvinte me falando de uma estereotipia, né? De quando a criança dela, ela sentava no sofá e ficava se balançando. Isso só não inclui dentro do espectro, não é isso, professor? Só isso não. Então você tem 3 características do critério 1, que é prejuízo na comunicação social, e o segundo critério, que é prejuízo comportamento restrito e repetitivo, tem 4 critérios. Um deles é a estereotipia, que é o primeiro. Mas eu preciso ter 2 desses 4. Então ela precisa cumprir pelo menos outros 4 características para se enquadrar no espectro autista. E além disso, tem outras questões importantes que precisam ser clinicamente significativas, ou seja, precisa trazer prejuízo para o indivíduo, significativo. Então, a estereotipia é, de fato, um sinal, mas só a estereotipia não permite a gente fazer afirmações dessa natureza. Isso. Aproveitando o teu exemplo, professor, né, que o senhor já falou, né, que chegou o seu diagnóstico depois de diagnosticar o seu filho, é o Alex. Qual é a possibilidade de um filho autista ter um pai autista? E aí a gente pode falar um pouco da genética e da hereditariedade? Claro. A probabilidade é muito alta, né, de um pai autista. A gente tem uma publicação, inclusive, sobre isso, que eu colaborei com a equipe da Federal de Itajubá, e a probabilidade é assim, 50% esse percentual. 50%? Então, a probabilidade é muito alta, né? Mais de 50%. Tá. Então, a probabilidade realmente é muito alta. O que pode fazer com que a pessoa tenha que olhar para esses dados e tomar uma decisão informada sobre a sua própria vida. Por quê? Porque o autismo é o seguinte: 81% da influência do autismo é genética, genética herdada. Ou seja, se você olhar os genes que são ali causadores, está no pai ou está na mãe. 18% é da genética não herdada, são mutações que a própria criança tem. Todos nós temos inúmeras mutações, tá? Ter mutação não é a questão. A questão é que essas mutações são em lugares que produzem essa condição. A maioria das vezes essas mutações não produzem nenhuma alteração. E cerca de 0,4% a 1,2% é de influência ambiental, do ambiente dentro do útero.
Ou seja, ele é basicamente 99% genético, a condição, né? Então, a influência genética é muito poderosa no autismo. Uhum. Eu queria finalizar, professor, e aí é muito da tua área também da educação, né? As terapias. O ouvinte aqui me pergunta se ABA é bom ou é charlatanismo. Certo. Tá? E do desafio de hoje. Hoje é Dia Mundial de Conscientização para o Autismo, né? O que a sociedade precisa de entender para incluir? Tá, então vamos lá. Primeiro, o tratamento para autismo básico é, de fato, terapia ABA, né? É o tratamento com melhor evidência científica, reconhecido por todos os órgãos internacionais, por exemplo, a Organização Mundial de Saúde. E você tem outras terapias que são complementares, que podem ser terapia de integração sensorial de Ayers, musicoterapia, terapia cognitivo-comportamental, mas a base é a intervenção ABA. E nesse dia 2 de abril, nesse Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo, existem várias coisas que a gente precisa pensar, mas eu diria que a gente precisa pensar, sobretudo, em uma questão, que é como que a gente chega fora da comunidade do autismo, como é que a gente chega em toda a sociedade, porque, veja, por exemplo, ano que vem nós vamos ter eleições, e as pessoas estão preocupadas em se o emprego é uma pauta, de maneira que vai enfrentar o desemprego do candidato, elas estão preocupadas como é que os candidatos abordam questões da saúde, mas quem está preocupado e quem que tem como critério, por exemplo, para escolher o seu político, como ele trata a inclusão? Entende? É um tema que os políticos não falam, porque é um tema que não traz voto, porque é um tema que não há clareza da sociedade, que é um tema fundamental. Então, a gente tem que usar esse mês, esse dia e esse mês, para ampliar a voz, para falar sobre autismo, para que essa seja uma pauta de toda a sociedade, e não só da comunidade do autismo. É isso. Queria te agradecer, professor, pela gentileza, viu? Pela conversa aqui nesse Dia Mundial de Conscientização. Muito obrigado, foi um prazer. Um grande abraço.